Bora. Vamos começar mais um vídeo, sempre falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza e sabedoria, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então, bora lá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é dia 23 de novembro e o ano é 2024. Então, sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 5 do terceiro livro de Reis, que pode também ser chamado do primeiro livro de Reis, não importa. O importante é que vamos aqui fazer a nossa leitura. E antes de começar, pense nisso. Deus mandou o rei Salomão pedir qualquer coisa que ele quisesse. Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir vida infinita, ele podia pedir pela eliminação dos seus inimigos, ele podia pedir qualquer coisa que Deus iria lhe dar. No entanto, tudo que o rei Salomão pediu foi sabedoria. Aliás, o rei Salomão só pediu para Deus sabedoria. Mas por que ele fez isso? E não pediu por riqueza, não pediu por vida longa, não pediu pela eliminação dos seus inimigos? Porque o rei Salomão ele sabia que aquela pessoa que tem sabedoria, ela tem tudo. A pessoa que tem sabedoria, ela tem saúde. A pessoa que tem sabedoria, ela tem alegria. A pessoa que tem sabedoria, ela tem paz espiritual. A pessoa que tem sabedoria, ela tem riqueza. Ou seja, quem tem sabedoria tem tudo. Pois aquele que não tem sabedoria acha que a vida é uma barbárie, a vida é tudo resolvido pela espada, é tudo resolvido no olho por olho. Então, tudo que o rei Salomão pediu para Deus foi sabedoria, para ele poder governar e reinar sobre o povo de Deus, né, sobre o povo de Deus da melhor maneira possível. Então, quem tem sabedoria tem tudo, e quem tem sabedoria tem a maior riqueza do mundo. Por quê? Porque a riqueza ela é irmã inseparável da sabedoria, e a sabedoria também é irmã inseparável da riqueza. Lembre-se, riqueza não é só dinheiro. Dinheiro é só um dos fatores da riqueza, perfeito? Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje. Como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 5, né, do terceiro livro de Reis, o 11º livro aqui da nossa Bíblia Sagrada. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Lembre-se, quem ajuda sempre será ajudado, pois feliz é quem pode ajudar, não aquele que só recebe. Feliz não é o que recebe, feliz é sempre aquele que dá. Então vamos abrir aqui, pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abri-lo aqui no 11º livro. Já chegamos no 11º livro. Aliás, já temos mais do que 11 livros, né, em nossas playlists aí. Nós já fizemos também a leitura e também já comentamos o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Jó. Então, na verdade, já são 11 com 3, são 14, né, 14 livros que já fizemos aí o nosso trabalho. Então, chegamos aqui no quinto capítulo, né? E atualmente estamos lendo e também comentando a história do rei Salomão. O rei Salomão, como que ele foi ungido rei, como ele foi proclamado rei ali, sucessor do rei Davi. Então imagine o tamanho da responsabilidade daquele homem, né? Daquele jovem, né? Porque o que consta é que ele era muito jovem quando ele assumiu ali o reino de Israel, depois da morte do rei Davi. Então imagina a responsabilidade daquele rapaz de assumir o trono de Israel, suceder o maior ídolo ali, né, o maior rei que Israel já havia tido, né, já havia tido ali. Então imagina o tamanho que deveria ser a sabedoria daquele homem. Então estamos fazendo a leitura aqui, estamos comentando também, lendo e comentando a história do rei Salomão. Então chegamos no quinto capítulo,
E no quinto capítulo diz assim, no versículo 1: E Irão, o rei de Tiro, enviou os seus servos até Salomão, porque ele havia ouvido que lhe haviam ungido rei no lugar do seu pai, o rei Davi, no caso, né? Porquanto Irão sempre teve uma grande amizade com o rei Davi. Então Irão sempre teve, né? Então o Irão e o rei Davi nutriram ali uma grande amizade entre eles. Então nunca houve guerra entre o reino de Irão e o reino de Davi, perfeito? Então quando ele ficou sabendo ali que o rei Salomão havia sido ungido rei, então ele mandou mensageiros ali para saudar o rei Salomão. E Salomão enviou a Irão dizendo, e Salomão também enviou mensagens a Irão dizendo: Tu sabes que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras que tiveram junto a ele por todos os lados, até que o Senhor os colocou debaixo das solas dos seus pés. Então, aqui o que diz o rei Salomão é que Davi ele não pôde, no caso, erguer ali um templo, uma morada para o Senhor, né? Porque Davi ele viveu pela espada, ele viveu pela morte, né? Ele era um homem de guerra, um homem de batalha, né? Diferente do seu filho, o rei Salomão. Então é por isso que Deus não permitiu que o rei Davi construísse ali o templo, né? A morada do Senhor, a morada para a arca da aliança, do pacto da aliança de Deus com o povo de Israel. Versículo 4: Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu descanso em todos os lados, de forma que não há nem adversário, nem mal que ocorra. Então, o rei Salomão está dizendo que ele vai poder erguer ali a arca do Senhor, aliás, erguer ali a casa, a morada do Senhor. Por quê? Porque não existe inimigo, não existe mal de nenhum dos lados, né? Diferente do seu pai, o rei Davi, que vivia só de guerra, o rei Salomão viveu só de sabedoria e paz. E eis que me proponho a construir uma casa para o nome do Senhor meu Deus, como o Senhor falou a Davi, o meu pai, dizendo: O teu filho, sobre quem porei o teu trono, em teu lugar, ele edificará uma casa para o meu nome. Então Deus já havia ali prometido para o rei Davi que ele não poderia erguer a casa, a morada do Senhor, o templo de Deus, que quem faria isso seria o seu filho, né, o qual ele vai colocar no trono, né, em seu lugar, no lugar do Davi. Agora, portanto, ordena que eles me cortem cedros do Líbano, e os meus servos serão como os teus servos, e a ti darei o salário dos teus servos, segundo tudo o que indicares. Porquanto tu sabes que não há entre nós nenhum que possa talhar a madeira com a destreza dos sidônios. Então, o rei Salomão disse ali, prometeu para Irão que todo o salário, né, ele pediu ali para que Irão providenciasse, né, cedros, né, árvores de cedro, né, cortem cedros do Líbano, né, e que todo o salário ali dos servos do rei Irão seriam pagos então por Salomão, pois não havia, né, em lugar nenhum homens que tivesse a destreza de trabalhar a madeira, né, melhor do que os sidônios. E sucedeu quando Irão ouviu as palavras de Salomão que ele se regozijou. Ou seja, quando Irão ouviu as palavras ali do rei Salomão, ele se alegrou com o que ele ouviu. Ele se alegrou grandemente e disse: Bendito seja o Senhor neste dia que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Então, Irão, ele reconheceu ali toda a sabedoria e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que concedeu a Davi, né, um filho sábio para governar todo este povo. E Irão, e Irão enviou a Salomão dizendo: Eu tenho considerado as coisas que enviaste para mim, e cumprirei todo o teu desejo acerca da madeira de cedro e acerca da madeira de cipreste. Então Irão prometeu ali para o rei Salomão que iria, né, no caso, cumprir com todos os desejos, todos os pedidos ali que o rei Salomão fez para ele, né, tanto de madeira, né, tanto de madeira de cedro como de madeira de ciprestes. Os meus servos lhe farão descer do Líbano até o mar, e eu os
transportarei pelo mar em jangadas até o local que tu me indicares, e farei com que elas sejam ali descarregadas, e tu as receberás, e tu atenderás o meu desejo ao dares alimento para a minha casa. Então o rei Irão pedia ali em troca da madeira que ele iria cortar e transportar pelo mar até o local indicado pelo rei Salomão, é que o rei Salomão desse alimentos para a sua casa, para a sua morada, né? E o rei Salomão teria a obrigação de receber, né? Receber a madeira ali onde que ele entregasse, onde que o rei Irão entregasse. Assim Irão deu a Salomão árvores de cedro e de cipreste, segundo todo o desejo do rei Salomão. Então Irão deu ali árvores de madeira e árvores de cedro, segundo todo o desejo do rei Salomão. E Salomão deu a Irão 20 medidas de trigo como alimento para a sua casa e 20 medidas de azeite puro. Assim dava Salomão a Irão ano após ano. Então, o rei Salomão dava em troca, né, de toda aquela madeira, né, da madeira de cedro, da madeira de cipreste, das árvores de cedro e de cipreste, ele dava em troca então alimentos ali para a casa, né, não deixava faltar alimento ali para a casa de Irão. E ano após ano eles fizeram isso. E o Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe prometeu, e houve paz entre Irão e Salomão, e os dois celebraram um pacto junto, Então, aqui, o que aconteceu aqui com o povo de Israel? Quando Deus falou ali para o rei Salomão que ele podia pedir qualquer coisa, pois tudo que ele pedisse para Deus, Deus iria dar para o rei Salomão, perfeito? No entanto, tudo que o rei Salomão pediu para Deus, ele não pediu nem ouro, nem prata, nem riqueza, não pediu por saúde, não pediu por vida longa, não pediu pela eliminação dos seus inimigos, nada disso. O que o rei Salomão pediu foi sabedoria. Foi sabedoria para que ele pudesse reinar e governar aquele povo, né? Com sabedoria e com inteligência. Perfeito? Então, o rei Salomão, em momento nenhum, ele pediu pela eliminação, por exemplo, dos seus inimigos. Por quê? Porque naquela época, naquele tempo, né, olha só o grande feito desse homem, do rei Salomão. O grande feito do rei Salomão não foi, no caso, então, a sua sabedoria infinita. O grande rei, o grande feito do rei Salomão não foi a sua riqueza incalculável. O grande feito do rei Salomão não foi as suas 1000 mulheres, ou seja, 700 esposas e 300 concubinas. O grande feito do rei Salomão não foi ter construído um templo, uma morada para Deus. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de morada. Tudo já é dele. Então, o grande feito do rei Salomão, qual que foi? O grande feito do rei Salomão foi ter governado o povo de Israel, ter reinado ali diante do povo de Israel por 40 anos, sem se envolver em nenhuma guerra, em nenhuma batalha, em nenhuma matança. Em nenhuma matança, pois tudo que o rei Salomão fez foi pedir para Deus, tudo que o rei Salomão quis foi sabedoria. Por quê? Porque quem tem sabedoria não faz guerra. Quem tem sabedoria não batalha por nada. Quem tem sabedoria já tem vida longa. Quem tem sabedoria tem saúde. Quem tem sabedoria tem paz espiritual. Quem tem sabedoria tem riqueza. Então ele provou ali, numa época, né, que se resolvia tudo pela espada, numa época de barbárie, do olho por olho, ele governou ali o povo de Israel por 40 anos, sem guerra nenhuma, sem batalha nenhuma. Então ele mostrou, ele provou que é possível fazer. E durante esses 40 anos foi o ano de mais evolução, onde aquele povo mais evoluiu, mais prosperou, mais cresceu, em paz. Em paz, todos em paz. O povo vivia em paz, então podia trabalhar, podia cultivar, podia se desenvolver, podia crescer. Então o rei Salomão ele provou, este foi o grande feito do rei Salomão, provar, né, que é possível se fazer, se viver em paz na era da barbárie.
E ainda hoje o homem, né? O homem, e principalmente o povo de Israel, acha que viver é guerrear, é matar. E Deus não quer que você mate ninguém. Deus não quer que você faça guerra. Deus é vida. Deus é amor incondicional. Então, se Deus é vida, se Deus é amor incondicional e a natureza e o universo conspira para a vida, para que fazer guerra? Só faz guerra quem não tem sabedoria, só faz guerra o imbecil, o idiota é que faz guerra, o tolo é que faz guerra, aquele que acha que sabe de tudo é que faz guerra. E por que que fazem guerra? Só fazem guerra para quê? Para tomar o que é dos outros. Quem faz guerra é porque tem algum interesse. Quem faz guerra é porque quer tomar o que é do outro. Porque ele acha que tudo é para ele, que a comida é só para ele. O outro não merece comer. O outro não deve comer. Então é aquele lá que vive lutando, guerreando, matando, para quê? Para tomar o que o outro tem. Somente isso. Você não precisa fazer guerra. O rei Salomão aqui provou. Não falta nada para ninguém. Aquele que faz tudo, ele não deixa faltar nada para ninguém. Então quem é que faz guerra? Aquela pessoa que só quer para ela. Ele acha que ele pode comer, mas ele acha que a comida está acabando. E que se o outro comer, vai faltar para ele. Porque ele quer comer a comida dele, quer comer a comida do outro, e do outro, e do outro. Não deve ter comida para ninguém, somente para ele. Então é a pessoa gananciosa que acha que tudo é dela. Mas aquele que faz tudo para você, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ano após ano, para não faltar nada para ninguém. E não falta nada para ninguém. Então quem faz guerra é aquela pessoa gananciosa que quer só para ela. Então o rei Salomão ele provou aqui que durante 40 anos ele viveu em paz com todos aqueles povos, né? Todos aqueles povos, e principalmente o povo de Israel, que vivia pela espada, vivia pela morte, vivia por matar. E não precisa fazer nada disso. Se você olhar e se você pesquisar um pouquinho, você vai entender do que eu estou falando. Nos anos 70, os pseudos especialistas da Rede Globo, por exemplo, eles diziam que o petróleo do mundo estava acabando lá nos anos 70. De lá para cá, o que você acha que aconteceu com o petróleo? O petróleo, as reservas de petróleo aumentaram ou diminuíram? Dobraram, quadruplicaram, quintuplicaram? E até mais, e até hoje não se descobriu ainda nem a metade do petróleo que existe no mundo. Então não existe nada em falta, não vai faltar água, não vai faltar comida, não vai faltar petróleo, não vai faltar ouro, não vai faltar prata, nunca faltou. E tudo isso que você almeja tanto não é seu. Nada é seu, o ouro não é seu, a prata não é sua, a casa não é sua, a vida não é sua, nada é seu. Então por que existe toda essa ganância, toda essa obsessão de acumular, 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 se não falta nada para ninguém, se tem para todos? Então o rei Salomão ele provou, né? Provou, e ele substituiu o seu pai, que era um homem sanguinário, era um homem que vivia pela morte, vivia pela espada, vivia pela violência, vivia pelo acúmulo. Ele provou ali por A mais B para todo mundo ver que você pode ter tudo sem ter que destruir nada de ninguém, sem ter que roubar nada de ninguém, sem ter que tirar nada de ninguém. Pois quem faz guerra, na verdade, o que ele está fazendo? Qual que é o crime? Chama-se o quê? Latrocínio. Latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. A pessoa está preocupada mesmo, tudo que ela quer, ela vai inventar um monte de historinha bonitinha. Ah, estou combatendo o terrorismo, estou levando liberdade para os outros povos, estou combatendo o imperialismo, né? Estou salvando o povo, aquele outro povo. Não, mentira. Ah, lá tem uma ditadura, lá tem um comunista que reina aquele povo. Mentira. Esse é o imbecil. Esta é a conversa do imbecil.
do idiota. E faz com que as pessoas acreditem nisso. Mas tudo que aquele imbecil quer é roubar e matar. É o diabo em pessoa. O que o diabo faz? Qual que é a missão do diabo? O diabo leva o quê? O que o diabo veio fazer aqui na terra? Enganar, roubar, matar e destruir. Te enganar, te roubar, te matar e destruir. É isso que o diabo veio fazer na terra. Enganar, roubar, matar e destruir. Então o rei Salomão ele provou ali que com sabedoria você tem tudo, e quem tem sabedoria tem tudo. Então só faz guerra os tolos, só faz guerra os imbecis, só faz guerra os estúpidos. Os estúpidos é que fazem guerra, os que não têm sabedoria. Então o rei Salomão ele provou que é possível você governar, você reinar um povo enorme, um povo gigante, que era o povo de Israel, sem guerra, sem matança, sem batalha. Então, o Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe prometeu, e houve paz entre Irão e Salomão, e os dois celebraram um pacto juntos. Versículo 3: E o rei Salomão levantou uma leva de gente oriunda de todo Israel, e a leva era de 30.000 homens. Então ele levantou uma leva de 30.000 homens ali para trabalhar, na construção ali do templo de Deus. E ele os enviou para o Líbano, 10.000 por mês, em alternância. Um mês eles estavam no Líbano e 2 meses em casa. E Adonirão estava sobre a leva. Então Adonirão era o comandante dessa leva de 30.000 homens. Então um mês eles estavam no Líbano, colhendo madeira, todas essas coisas. E outro mês eles retornavam. E 2 meses eles ficavam em casa. E Salomão tinha 70.000 que levavam as cargas e 80.000 serradores nos montes, além do chefe dos oficiais de Salomão que estavam acima do trabalho, 3.300, os quais dominavam sobre o povo que trabalhava na obra. Então 3.300 dominavam, eram os comandantes do povo ali naquela obra, na obra da grande construção do templo do Senhor, do templo do rei Salomão. E o rei ordenou e trouxeram pedras grandes, pedras caras e pedras talhadas para a fundação da casa. Então o rei ordenou, que trouxessem pedras grandes, pedras raras, pedras caras, pedras talhadas para que fossem para fazerem a fundação da casa. Versículo 18, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. E os construtores de Salomão e os construtores de Irão, que os dois reinos trabalhavam juntos ali, talhavam tanto a elas quanto os que preparavam as pedras quadradas. Assim eles prepararam a madeira e as pedras para a construção da casa do Senhor. Então o rei Salomão, um dos grandes feitos dele vai ser a construção do templo de Deus, do templo do Senhor, do templo do rei Salomão. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 5 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você em tudo. Nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então vocês vejam aqui que nós podemos notar mais uma vez que o grande feito do rei Salomão foi qual? Foi ter governado Israel, reinado Israel por 40 anos, sem fazer guerra, sem batalha, sem matança, apenas com sabedoria e inteligência, perfeito? Então, onde tem sabedoria não tem guerra, pois onde tem sabedoria não tem barbárie, não tem espada. Quem tem sabedoria não precisa fazer guerra, pois quem tem sabedoria já tem tudo e nada falta. Quando você põe sabedoria na sua vida, nada vai te faltar. Você pôs sabedoria, pôs amor, pôs Deus no seu coração, nada vai te faltar. E o caminho de Deus é sempre o caminho da vida. O caminho de Deus é sempre o caminho da vida. Deus come, bebe e respira vida. Deus é vida e Deus é amor incondicional. Então, de você ouvir falar de guerra em nome de Deus, mentira. Isso é o homem
destruindo outro homem para roubar o que o outro homem tem. Ou seja, é latrocínio, roubo seguido de morte. Deus é vida, Deus é amor, Deus é paz, Deus é sabedoria, Deus não é guerra, Deus não é morte, não. Pense nisso. Então, fizemos a leitura e comentamos o capítulo 5. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. E se você ficou até o final do nosso vídeo, meu muito obrigado. Que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de de se inscrever aí no nosso canal. Não paga nada, é totalmente de graça. Mas se isso for muito para você, deixe apenas o seu gostei, o seu joinha. Agindo assim, você vai estar nos ajudando sempre a levar a palavra de Deus de motivação e alegria para a vida de mais e mais pessoas. Valeu, até amanhã, se Deus assim nos permitir.